E agora vamos à mensagem de hoje. Quando você entrou aqui, recebeu um esboço para me acompanhar na mensagem. Quem recebeu, diga amém. Isso, pegue ele agora, porque você vai tomando notas, quem gosta. Mas a gente aqui, cada domingo, fazemos assim, para a gente poder compartilhar um pouco e você ir acompanhando também a mensagem. Quem está conosco online, você sabe que no aplicativo da igreja, você pode baixar também esse esboço e nos acompanhar. Hoje, estamos encerrando a nossa série de mensagens, o desafio da família, ou os desafios da família. Por 2 meses, maio e junho, nós temos falado de vários desafios da família. Foi um tempo de abrir o coração, falamos de filhos, falamos de casamento, falamos de vários assuntos de família. E hoje vamos encerrar a nossa série. Domingo passado, nós começamos essa mensagem, 10 decisões para transformar a família. Foi a parte 1. Hoje eu vou pregar a parte 2 dessa mensagem. Falamos de 5 decisões domingo passado e 5 decisões esse domingo. Se você perdeu a mensagem domingo passado, depois você vai lá no YouTube da igreja, pode assistir, porque nós dividimos em 2 partes essa mensagem para encerrar a nossa série, porque a gente está falando de decisões para transformar a família. E eu quero começar lendo Colossenses capítulo 3, versículo 17. Por quê? Todas as 10 decisões estão baseadas no capítulo 3 de Colossenses. Se você não sabe, o capítulo 3 de Colossenses tem 25 versículos e todos eles são direções para a família, decisões para a família. Então eu convido você para ler com mais calma, inclusive depois rever essas mensagens sobre 10 decisões para quem quer transformar a sua família. Você tem que voltar para a Bíblia. Colossenses 3,17 vai dizer assim: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Tudo o que fizerem, façam, seja palavra ou ação, em nome do Senhor. Ou seja, como que para agradar ao Senhor, como que para honrar Jesus. Nós estamos falando nessa série, especialmente nesses 2 domingos, sobre como a Bíblia é o manual mais completo de relacionamento humano. Se você quer aprender mais sobre relacionamento humano, melhorar os seus relacionamentos, eu sei que tem um monte de curso, eu sei que tem muito coach, eu sei que tem muito vídeo no YouTube hoje, inclusive alguns bem ilusórios, que tem gente que acha que se ele assistir 3 videozinhos no YouTube, a vida dele já mudou todinha. Mas a minha palavra, o meu convite a você é uma volta ao manual. O manual é a Bíblia. E a Bíblia toda vai falar sobre a importância de tomar decisões para transformar os nossos relacionamentos. Porque a sua atitude determina a sua altitude. Porque suas decisões hoje transformam o seu futuro. E nesse capítulo 3 de Colossenses, Paulo, o apóstolo, vai nos apresentar essas 10 decisões. Mas o nosso chamado, a nossa convocação verdadeira é para a gente voltar para o manual, voltar para a palavra de Deus. Porque tem gente achando que pode transformar a família ou quer resolver seus dilemas familiares, só que ele está indo beber na fonte errada. E a gente precisa voltar para o manual. Qual é o manual? O manual é a Bíblia Sagrada. Irmãos, por exemplo, quando você compra um liquidificador, quando você compra um micro-ondas, quando você compra um fogão, o que vem nesse eletrodoméstico? O que vem? Vem um quê? Para que serve o manual de instruções? Para orientar você para ligar o negócio, para você usar o negócio, é ou não é? Quem que manda o manual? Quem é que manda o manual do fogão? Quem fabricou o fogão. Quem é que manda o manual do liquidificador? Quem fabricou o liquidificador. Pois então, a família, quem que criou a família? Quem que estabeleceu o casamento? E quem que manda o manual? Deus mandou o manual.
O nosso manual é a palavra de Deus. Toda essa série em 2 meses, eu tenho dito isso, é uma volta às escrituras sobre relacionamento familiar. Porque nós estamos querendo resolver nossa família e indo buscar em outras fontes. Tem gente que tem que resolver o casamento, resolver a educação de filho, resolver várias áreas da sua vida familiar, profissional. E você está indo buscar em outros lugares as chaves que vão me dar para resolver isso na minha vida. O que o outro está falando lá. Quando o manual, quem dá é o fabricante. Quem fez a família foi Deus. Quem entregou o manual para a família foi Deus. E o manual continua sendo a Bíblia, amém? Famílias saudáveis precisam voltar para a Bíblia. Quando eu falo disso de manual, de fabricante, eu me lembro sempre de uma história que aconteceu aqui na igreja comigo. Um dia, uma mulher ligou aqui na igreja, uma senhora, na verdade ligou aqui na igreja. A secretária da igreja atendeu a ligação e ela disse assim, faz alguns anos já, a gente nem estava no outro prédio inclusive, nem estava aqui ainda. E essa mulher disse assim, eu preciso falar com o pastor Eduardo. Aí a secretária disse, o pastor Eduardo está atendendo um casal agora, ele não vai conseguir falar com a senhora nesse momento. Ela disse, mas eu vou ficar esperando na linha, porque eu estou com um problema muito sério e só se eu falar com o pastor Eduardo, eu desligo o telefone. Ela disse, senhora, tem vários pastores aqui na igreja, eles podem atender a ligação agora da senhora e falar com a senhora, orar com a senhora, porque o pastor está atendendo um casal. Ela disse, eu não desligo, porque é só o pastor Eduardo. A secretária ficou em pânico, pensando que tinha acontecido alguma coisa, ou já imaginando que estava acontecendo alguma coisa na família dela. Entrou na minha sala, pediu licença, disse, pastor, desculpa, mas tem uma senhora no telefone que disse que não desliga se o senhor não falar com ela. Deve ser algo muito sério, o senhor não quer atender o telefone? Disse, já interrompeu mesmo aqui com o casal, né? Vou atender. Peguei o telefone e disse, pois não, minha irmã, como está? O que eu posso lhe ajudar? Ela disse logo assim, o senhor precisa vir aqui na minha casa, porque o meu fogão está endemoniado. Ela disse, o demônio entrou no meu fogão. Eu parei em silêncio um pouquinho e disse, irmã, deve estar tendo alguma coisa errada, porque o diabo, o demônio não costuma entrar nesses tipos de coisa. Eu sei que ele entra numa gente, um pessoal aí, ele entra mesmo, isso aí ele entra. Quem deixar ele entra, mas no fogão, eu nunca vi ele entrar em fogão. Então o senhor tem que vir aqui, porque eu comprei o meu fogão novinho, zero, acabei de comprar. Eu coloco na tomada, não liga, não funciona, já orei e é o diabo. Deus me falou que é o diabo, o senhor tem que vir aqui exorcizar o meu fogão. Eu disse, irmã, não posso, porque eu estou atendendo alguém aqui, mas deixa eu dizer uma coisa para a senhora. Junto com esse fogão, deve ter vindo um papelzinho. E tem um papel que se chama manual. A senhora deve estar fazendo alguma coisa errada que não está funcionando o fogão. Ela disse, não, pastor, é o demônio, é o demônio. Ela estava com o demônio na boca, acho que estava no corpo também. Aí eu falei, irmã, pega o manual. Ela pegou o manual. Olhei, eu falei, fui vendo com ela os tópicos. Ela ligou, funcionou o fogão. Ela estava fazendo um negócio errado. Esse é o nosso problema. A gente não lê o manual. Aí a gente fala, não está funcionando. Minha família está bagunçada. Não funciona. Tem que exorcizar. E aí a gente quer soluções mágicas para transformar a nossa família. Mas a Bíblia vai nos ensinar que se você quer transformar a sua família, você tem que tomar 10 decisões. E aquela irmã conseguiu resolver o problema do fogão dela porque ela olhou no manual certo, na página certa, no lugar certo. É disso que eu estou falando, que eu e você precisamos voltar para o manual. E o manual é a palavra de Deus. Se você quer transformar a sua família, tem que voltar para o manual. Semana passada lemos uma parte de Colossenses 3 sobre 5 decisões que transformam a família. 5 domingo passado, 5 hoje. Coloca aqui na tela para mim as 5 que vimos a semana passada. A primeira parte de Colossenses 3 nos ensina, se você quer transformar sua família, construir sua casa em alicerces sólidos da palavra, primeiro, priorize a vontade de Deus para o seu lar.
Busque a vontade de Jesus para sua casa. Segundo, ocupe-se com bons pensamentos. Colossenses 3 vai dizer, pensem nas coisas lá do alto. Tem muita família que está destruída porque os familiares só pensam desgraça, só enchem a mente e a cabeça com coisas destrutivas. Terceiro, abandone as práticas destrutivas. Se você quer que sua família seja transformada, você tem que parar de fazer as coisas que destroem a família. Você tem que parar com as práticas, com os vícios, com os maus hábitos que arruinam a família. Quarto, elimine toda sensação de rejeição. E quinto, viva a influência de Jesus em você. Ou seja, viva como Jesus nos mandou viver. Repito, se você perdeu essa mensagem, vai lá no YouTube da igreja. Você vai assistir as 5 primeiras decisões. Hoje eu vou passar a 6, a 7, a 8, a 9, a 10. Mais 5 para completar 10 decisões baseadas na Bíblia que podem transformar a sua família. Agora eu repito. É decisão. É você quem tem que decidir, é você quem tem que mudar, é você que tem que tomar essas decisões baseadas na Bíblia para que sua família seja transformada. Como construir sua casa sobre os alicerces da palavra de Deus e experimentar a transformação da sua família. Vamos às 5 decisões de hoje. A primeira de hoje, 6ª decisão é: para transformar sua família, o que você faz? Construa um ambiente de amor. 6ª decisão é essa: construa um ambiente de amor. Colossenses 3,14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo completo. Revistam-se do amor. Nós precisamos entender que há uma necessidade de crescermos no amor de Jesus. E para isso, nós temos que ser intencionais. O amor é algo que tem que ser intencional. Por quê? Porque amor na Bíblia é uma decisão, é um comportamento. Por favor, olhe para cá. Amor é um comportamento a ser praticado mais do que um sentimento a ser nutrido. Porque amor é o que se faz e não o que se sente, muito menos o que se fala. Amor é decisão, amor é comportamento. Tanto que se você for ler na sua Bíblia, talvez o principal e mais conhecido capítulo bíblico que fala sobre o amor, 1 Coríntios 13, inclusive o Legião Urbana fez uma música falando desse texto bíblico também. O amor é paciente, o amor é generoso, o amor é bondoso. Você pega lá a lista de 16 comportamentos do amor. Nenhuma das palavras que a Bíblia diz que o amor tem relação com o sentimento. Tudo é um comportamento, tudo é uma decisão, porque amor na Bíblia, Jesus vem nos ensinar isso, é o que você faz, não é o que você fala, muito menos o que você sente. Então é como eu me comporto. Então quando a Bíblia diz cultivar o amor, ela está falando de atitudes amorosas que eu e você precisamos desenvolver. Por exemplo, a Bíblia vai dizer, o amor é paciente. Paciência é uma atitude comportamental ou é um sentimento? Alguém acorda segunda-feira de manhã e diz, eu estou me sentindo tão paciente essa semana, pode cair o mundo que eu estou pacientaço. Existe isso? Não, paciência é um comportamento. O amor é bondoso. Bondade é um sentimento ou é um comportamento? Bondade é o que você faz, é como você põe o amor em prática. Pode ler as 16 decisões do amor em 1 Coríntios 13. Você vai aprender isso. Jesus está ensinando o quê? Que amor é comportamento. Então se você quer transformar a sua família, primeira dica de hoje, 6ª das 10 é construir um ambiente de amor. Comporte-se amorosamente. E para fazer isso, eu lhe dou uma dica. 2 perguntinhas que você tem que fazer para Jesus. Você quer transformar o seu lar num ambiente de amor? Faça 2 perguntas para Jesus todo dia. 2. Não é para a religião, não é para mim, não é para o seu cônjuge. É para Jesus.
2 perguntas. Quer transformar o seu lar? Primeira pergunta. Pergunte assim para Jesus: Senhor Jesus, o que é que eu estou fazendo que eu preciso parar de fazer? O que é que eu estou fazendo que eu preciso parar de fazer para melhorar minha família? Você vai ver que Jesus vai te falar. Tem gente que não gosta de fazer essa pergunta porque Jesus fala mesmo. Jesus mostra, você perguntar: Jesus, o que é que eu estou fazendo no meu casamento que eu tenho que parar de fazer? O que é que eu estou fazendo na educação dos meus filhos que eu tenho que parar de fazer? O que é que eu estou fazendo nesse relacionamento, nesse trabalho que eu tenho que parar de fazer? É isso, é simples, porque o amor é o que eu faço, é comportamento. E se eu e você entendermos isso, a nossa vida é transformada, a gente consegue construir um ambiente de amor. A segunda pergunta é: Jesus, o que eu estou fazendo que eu preciso continuar a fazer? A primeira é: pergunte para Jesus, porque não é a igreja que te diz uma listinha de regras, o que você tem ou não fazer. O evangelho de Cristo não é isso. É você perguntar: Deus, o que é que eu estou fazendo que está sendo tóxico, destrutivo, ruim para a minha família, para o meu cônjuge? Deus vai começar a te mostrar, porque amor é comportamento e não sentimento. Amém, igreja? Então é a primeira coisa que a gente aprende. Como é que eu construo a minha casa sobre os alicerces da palavra de Deus e experimento transformação na minha família? 6º, construa um ambiente de amor. 7º, promova a paz em todo o tempo. 7ª coisa é: promova a paz em todo o tempo. Olha o que diz Colossenses 3,15. Estamos só no capítulo 3 de Colossenses. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo. Paulo vai dizer: a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, porque vocês foram chamados para viver em paz. Viver em paz é não viver em devastação, destruição, em guerra. Viver em paz é sobre concórdia, harmonia, prosperidade. É a paz do Messias, é a paz de Cristo. E o que a Bíblia está nos ensinando aqui? Simples, muito simples. Antes de tomar qualquer decisão na sua vida, veja se tem a paz de Jesus no seu coração. Uma das coisas que as pessoas mais procuram os pastores ou líderes para buscar ajuda é: pastor, eu tenho que resolver entre isso e isso, eu preciso fazer essa escolha, eu tenho que tomar essa decisão, como é que eu faço? Escolho o caminho A ou escolho o caminho B? Vou por aqui ou vou por ali? O que a Bíblia está ensinando? Que não há uma palavra mágica que eu vou lhe dar e você vai escolher o caminho. O que a Bíblia está dizendo é que a paz de Jesus seja o juiz. É isso que você tem que decidir. Tem paz no seu coração? Está em paz? Tem tranquilidade? Então vai, porque é de Deus. Agora, se só tem contenda, bagunça, guerra, confusão, não é de Deus. Isso serve para o seu casamento, isso serve para os seus negócios, isso serve para novas coisas que você quer fazer, nova sociedade, tudo que você quer fazer. Tem paz. A paz de Jesus está real no seu coração, porque toda decisão que eu tomo sem paz, eu vou colher as consequências disso. Então o que a Bíblia está dizendo é: promova a paz em todo o tempo. Se na sua casa vocês decidirem buscando a paz de Jesus, a gente evita decisões precipitadas, porque o que acontece muito é que boa parte dos crentes hoje, eles saem tomando decisões atabalhoadas da própria cabeça, sem paz, no meio de confusão, e depois eles vão fazer campanha de oração para resolver as consequências das decisões que eles tomaram de maneira atabalhoada. Então ore e diga: você precisa comprar algo, tem paz de Cristo para comprar, para vender, que a paz de Cristo seja o juiz. Amém, meus irmãos? Ou seja, busque a paz antes de qualquer decisão. Se não tem paz nessa aliança, nesse negócio, nesse contrato, não assina. Só anda se tem paz.
Porque às vezes, no meio de circunstâncias, nós nos perdemos. O que eu quero lhe dizer é: não tome nenhuma decisão permanente baseada numa crise temporária. Não tome uma decisão permanente na sua vida por causa de uma circunstância. Que é o que muita gente faz, uma circunstância temporária, e você sai tomando decisão no meio da circunstância. O país agora está uma porcaria, vamos todo mundo embora do país. Junta o povo, manda a família, não pensa nos filhos, não pensa na escola, não pensa na igreja, não pensa na espiritualidade, não pensa na vida. Você quer resolver porque teu problema é o dinheiro. Aí muda com tudo e não pensa na alma da família, não pensa nos filhos adolescentes. Ou seja, decisões precipitadas, tomadas baseadas numa crise, baseadas num tempo circunstancial. E a gente tem que aprender isso. A paz de Jesus tem que ser o juiz na nossa vida. Não tome decisão permanente baseada numa crise, numa circunstância que é temporária. Amém? Evite guerras desnecessárias. Promover a paz é evite guerras desnecessárias. Aprenda com Isaac. Ele tira a terra do poço do seu pai Abraão. Os caras vêm e botam a terra. Ele muda para outro posto. Para outro poço. Ele não guerreia guerras desnecessárias. Hoje a gente vive um tempo de guerras desnecessárias. Meu irmão, vai na internet, é gente brigando por nada. É gente discutindo por nada. E tem casos assim, guerras desnecessárias. Tem gente que ele participa de um culto abençoado. Ele vai no shopping para almoçar, ele já está brigando por uma vaga do estacionamento. Porque eu cheguei primeiro, dei seta primeiro, vai morrer. Evite guerras desnecessárias. Porque o que você não resolve na sua vida, você carrega. A Bíblia me ensina isso. O que eu não resolvo, eu carrego. Então resolva as suas pendências, resolva tudo. Que a paz de Cristo seja o juiz. A Bíblia diz: vocês foram chamados para viver em paz. Paulo vai falar aos romanos: busquem estar em paz com todo mundo, se possível. Ou seja, resolva dilema, feche as brechas. Porque aquilo que você não resolver, você vai carregar. Deu para entender? Amém? Tem muita gente carregando coisa na vida, peso na vida, porque não resolveu. É coisa que você não resolve, você vai deixando. Então, promova a paz em tudo que você faz. Amém? Tem gente que desde a última eleição nem voltou para o grupo do WhatsApp da família ainda, porque brigou por causa do Bolsonaro e do Lula. Promova a paz na sua família, porque nós somos chamados para isso. Amém? Oitavo, qual é a oitava decisão? É uma decisão para construir minha família alicerçada na palavra. Oitavo, celebre as realizações de Deus. Colossenses vai nos ensinar sobre gratidão, celebrar aquilo que Deus tem feito. Colossenses 3:15d vai dizer: e sejam agradecidos. Vamos ler juntos? E sejam agradecidos. Se você ler o capítulo 2, Paulo vai dizer: assim como vocês receberam Jesus Cristo, continuem a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, transbordando de gratidão. Colossenses 2, 6 e 7. A Bíblia vai dizer isso. Ou seja, eu e você precisamos aprender sobre isso. Sobre a atmosfera que a gratidão traz para dentro da nossa casa. E a atmosfera que a murmuração traz para dentro da nossa casa. Por favor, olhe para cá. Se a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores e da gratidão do seu povo. Olha o que está escrito na Bíblia. Deus habita, Deus está, Deus se move, Deus mora onde o povo dele agradece e louva. Amém? Você acredita nisso? Amém? Então quem está no meio da murmuração? Quem habita no meio da reclamação? Quem é que mora no meio de só quem reclama o tempo todo? Quando Paulo diz sejam agradecidos, ele está dizendo celebrem, agradeçam cada realização de Deus na vida de vocês. Por quê? Porque testemunho na Bíblia é fazer novamente.
Toda vez que a Bíblia fala de testemunho, significa fazer novamente. Então quando você agradece, quando você testemunha, quando você faz isso na sua casa, a Bíblia diz que Deus está fazendo novamente. Quando a gente testemunha, agradece na igreja, testemunha uma bênção, um milagre, a palavra nos ensina o quê? Essa mesma atmosfera daquele milagre está disponível e Deus está fazendo novamente. Por isso que Atos vai dizer, Jesus nos enviou como testemunhas. Testemunha, testemunho. Por quê? Porque testemunho é fazer de novo. O que Jesus disse quando enviou os apóstolos e nos enviou, ele disse, eu vou fazer de novo. As mesmas coisas que vocês viram, experimentaram, contem, testemunhem, continuem falando que eu vou fazendo outra vez. Ou seja, quanto mais você fala, agradece e louva a Deus, o Espírito Santo age novamente. Aleluia. Quando eu divulgo algo com gratidão, a Bíblia diz, o Espírito Santo age novamente. Porque quem é agradecido, além de fazer Deus conhecido, sempre recebe algo mais. Porque enquanto a gratidão é o som do céu, a murmuração é o som do inferno. E minha gente, é bíblico, ninguém prospera no lugar em que só reclama. Tu já viu? Ninguém vai prosperar na empresa que só reclama, na cidade que só reclama, na igreja que só murmura, na casa que só murmura. Ninguém vai prosperar no lugar onde você só reclama. Deu para entender? Então promova esse espírito de gratidão na sua família e na sua casa, e você vai ver como as coisas vão mudar. Porque a murmuração intoxica quem fala e contamina quem ouve, e o ambiente fica um caos. É gente que vive com aquele espírito da tragédia. Gente assim não pode nem assistir os jornais, não pode nem ver algumas notícias, porque ela tem o espírito da tragédia na vida dela. Se assistiu o da Atena, então infarta. Tem que tomar Rivotril, porque morre. Porque é só tragédia. É só loucura, é só povo doido. E a gente precisa, nesse mundo insano, lembrar disso. A gratidão transforma todas as coisas na nossa vida. Amém? 9º lugar, quer transformar a sua família? Potencialize a sua audição espiritual. Como isso aqui é importante. Potencialize a sua audição espiritual. Por favor, preste bem atenção. Versículo 16 de Colossenses 3 diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Essa palavra habite significa que a palavra de Cristo influencie você, viva em você, te leve para o bem de Deus. Isso aqui é tão importante, porque o que Paulo está dizendo é: fortaleçam a vida de vocês com a palavra de Deus. Eu volto para o manual, eu volto para aquilo que falei no começo, que nós estamos querendo transformar nossa família e achar que a família pode ser transformada só com entretenimento, só com coisas que esse mundo oferece, e nos esquecemos que se não tiver a palavra de Deus na nossa vida, não haverá real mudança. Ou seja, é a palavra de Deus que muda a nossa vida. Quando eu estou falando de potencializar a sua audição espiritual, eu estou falando sim de oração, de ler a Bíblia, de trazer a palavra de volta para o seu lar, de ler a Bíblia todo dia com a sua família. Por quê? Porque se você continuar nessa loucura que a gente vive hoje, de gente que maratona uma série numa noite, mas não lê um versículo no dia, e depois quer ter saúde espiritual na família,
que é capaz de passar horas assistindo televisão, mas não consegue ler um versículo com a família, uma palavra de Deus. Ou seja, a gente está bebendo de entretenimento, bebendo de informação. Nós vivemos, aliás, nesse mundo. O mundo que nós vivemos hoje é que tem informação do tamanho de um oceano e profundidade do tamanho de uma poça. Aí não tem profundidade, não tem palavra, não tem discipulado, não tem aprendizado e leitura da Bíblia por ninguém da família. Esse é um caos estabelecido. Uma família assim é a profecia da tragédia. Porque não tem palavra de Cristo, não tem nada do manual de Deus. Quem está entendendo? E eu preciso lhe dizer, só entretenimento não vai mudar a sua família. Não estou falando para você cancelar a internet, não estou falando disso. O que eu estou dizendo é, não substitua o seu tempo com Deus, a leitura da Bíblia, o poder que a palavra de Deus pode causar na sua vida, é onde está o manual, por outras coisas, tenha tudo o outro, mas se você não tiver isso, vai faltar. Potencializar minha audição espiritual é me voltar para Deus. Até porque, igreja, a Bíblia é o único livro que você lê na presença do autor. Quando você está lendo a Bíblia, Deus está ali, o Espírito Santo está ali, Jesus Cristo está ali. A Bíblia é esse único livro que você lê na presença do autor. Ao ler a Bíblia, está ouvindo a voz de Deus, trazendo efeitos poderosos na sua vida, no seu cérebro, na sua família. Você precisa entender isso. E a gente voltar para a palavra de Deus e para os nossos lares, trazendo a Bíblia de volta. Lendo um texto, porque o que está acontecendo é que nessa vida acelerada que a gente tem, a gente vai fazendo de tudo, e gente que não consegue nem fazer o devocional. Nosso devocional aqui, uma página, com um versículo, não consegue ler, e sai fazendo as suas coisas, e você perde o poder que a palavra de Deus pode ter na sua vida pessoal, e principalmente na sua família. Inclusive, cientistas fizeram agora, e eu trouxe um vídeo para você assistir agora. Olha só, deixa eu só introduzir. Cientistas avaliaram 40 mil pessoas. 40 mil. Não é 40 pessoas não, 40 mil pessoas. Eles avaliaram o poder da influência da leitura da Bíblia no cérebro de uma pessoa. O que é que pode causar. Um vídeo bem curtinho, mas assista aqui comigo, por favor, para você poder ver isso aqui. Eu já continuo. Olha isso aqui. O efeito da Bíblia no cérebro humano. Um estudo foi feito recentemente pelo Centro de Engajamento Bíblico, em que eles estudaram 40 mil pessoas nos Estados Unidos de 8 a 80 anos de idade. Eles apenas queriam ver como nós estamos interagindo com as Escrituras. E eles descobriram uma coisa que acabou se tornando a principal descoberta do estudo em si. Eles não estavam procurando por isso, e se tornou o ponto principal do estudo. Quando nós lemos a Bíblia uma vez por semana, e isso poderia ser o culto de domingo, quando o pastor diz, abra sua Bíblia, e nós ouvimos a mensagem, uma vez por semana, mostrou um efeito quase insignificante em algumas áreas-chave da sua vida. Vou lhe explicar melhor daqui a pouco. 2 vezes por semana. Efeito quase insignificante. Agora lermos 3 vezes por semana, houve um sinal diferente no mapa, como se fosse um batimento cardíaco. Algo aconteceu, ainda que fosse como um batimento. Mas a profunda descoberta é essa. Quando lemos a Bíblia 4 vezes por semana, o efeito sobe de forma incrível. O esperado seria que fosse 1, 2, que houvesse um aumento gradual do efeito e impacto na sua vida. Mas foi literalmente 1, 2, 3, 4. Algo muda radicalmente. Ok, você me deixou curioso. Que tipo de comportamento está sendo afetado? O sentimento de solidão cai 30%. Uau! Isso lendo a Bíblia 4 vezes por semana. O problema com raiva cai em 32%. Amargura em relacionamentos, casamento, relacionamento com seus filhos, cai 40%. Alcoolismo cai 57%. Sentimento de estagnação espiritual. Se eu tivesse que escolher uma área quando eu converso com as pessoas na qual elas são realmente honestas, é que elas se sentem estagnadas espiritualmente. É só fazer a pergunta: quanto tempo você gasta na palavra, lendo a Bíblia 4 vezes por semana ou mais? Esse sentimento cai 60%. Uau.
contato com pornografia cai 61%. Isso é muito importante. E se olharmos para hábitos positivos e compartilhamento de fé, aumenta 200%. Porque você confia na palavra de Deus e há um aumento de 230% no discipulado. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Como a palavra de Deus é poderosa. Você pode aplaudir Jesus por isso? Olha. O que esse estudo que esses cientistas fizeram está dizendo? Vou só recapitular para você. Quem lê a Bíblia 4 vezes por semana, o sentimento de solidão cai 30%. Quem lê a Bíblia 4 vezes por semana, problemas com raiva, 32% cai. Ou seja, está estouradinho, não manda pescar, fala, vai ler a Bíblia. Para. A Bíblia está dizendo, amargura nos relacionamentos. Casamento, tudo, cai 40% com quem lê a Bíblia 4 vezes por semana. Alcoolismo, 52%. Sentimento de estagnação espiritual, 60%. Contato com pornografia, 61%. Não sou eu que estou dizendo isso, está dizendo isso, são cientistas que avaliaram o cérebro humano enquanto lê a Bíblia. O que acontece? Está dando para entender? Porque nós estamos invertendo algumas coisas. E você certamente já ouviu essa história aqui, ó. Preste atenção. Muita gente me procura, e procura pastores e ajuda espiritual às vezes, e falam assim, pastor, estou com um problemão. Eu me desviei, caí no pecado, fracassei, fiz um monte de coisa, fui pro mundão, estou tomando tapa na cara do capeta, faz 6 meses que estou apanhando aí, minha vida está uma droga, arruinou tudo. Aí ele diz, e por conta disso eu esfriei na fé. A gente está invertendo o que a Bíblia está dizendo aqui, que não é as coisas ruins que fazem a sua fé esfriar. É que quando a sua fé esfria, os comportamentos ruins aparecem. É o contrário. Primeiro você esfria na fé, primeiro você esfria na sua audição espiritual, primeiro você vai esfriando nas disciplinas espirituais, que é a Bíblia, ouvir a Deus, práticas espirituais, oração, comunhão, participar de um grupo familiar. A gente vai esfriando nisso e depois a coisa vai arruinando. É que a gente inverteu hoje, porque você quer achar uma causa para tudo que deu errado na sua vida. E a causa é que primeiro esfriou a sua vida espiritual. Porque quando a minha fé é fraca, todo o restante da minha vida será fraco. Quando minha espiritualidade se esfria, o restante da minha vida vai se esfriando. Quem está entendendo? Amém? Então esse é o desafio para nós hoje, potencializar a nossa audição espiritual, voltar à palavra, voltar às coisas de Deus, ter isso na sua casa. Não permita que seus filhos vão ser bombardeados por tudo que acontece no mundo e tanta informação que tem hoje, e não há sequer uma leitura da palavra, uma oração, algo para mudar a vida dele durante o dia, porque essa guerra é muito desproporcional. Tem criança que fica na tela hoje a semana inteira. E tu quer jogar para a igreja no domingo, tem que transformar toda a vida da sua criança aqui no clubinho. Mas semana inteira é tela. E só vendo esses abestados do YouTube aí. E aí você quer que transforme? Não vai transformar. Porque essa guerra é desproporcional. A gente tem que voltar à palavra. Amém? E 10º. Para a gente encerrar a nossa série hoje, 10º, transforme os seus relacionamentos. A 10ª decisão é essa: transforme os seus relacionamentos. Como? Colossenses capítulo 3 vai nos dar uma chave poderosíssima. Como transformar os nossos relacionamentos? Diz, a partir do versículo 18: mulheres,
Sujeitem-se a seus maridos, como convém a quem está no Senhor. Maridos, amem as suas mulheres e não as tratem com amargura. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Olha esse versículo, por favor. Tudo o que fizerem, olha a Bíblia, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E ele continua: é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá a injustiça de volta, e não haverá exceção para ninguém. Colossenses 3 vai nos ensinar como transformar os nossos relacionamentos. Ele vai falar do papel, da postura, para quem quer ter um viver bíblico diário na sua casa. Vai falar às mulheres, e quando a Bíblia fala submetam aos seus maridos, as mulheres, cabe uma explicação, porque tem muita gente que acha que submissão é igual a escravidão, que submissão é a mulher se anular o resto da vida para servir um homem. Não é disso que a Bíblia está falando aqui. A palavra submissão significa estar debaixo de uma missão. Inclusive o termo grego aplicado aqui significa em organizar uma tropa sob o comando dos líderes. O que a Bíblia está dizendo que a mulher tem um papel fundamental, ela está debaixo de uma missão dentro de casa, que é organizar a tropa, liderar a tropa e andar com a tropa junto com o líder, o sacerdote da sua casa. É muito mais poderoso do que essa questão que nós estamos falando. Então a submeter-se quer dizer isso. Ela é essa auxiliadora que comanda toda a tropa e leva debaixo de uma missão até chegar ao destino. Fala do marido respeitar, acolher, amar a esposa como Cristo amou a igreja. Fala dos filhos ouvirem e obedecerem os seus pais. Fala aos pais para não irritarem os seus filhos. Fala aos servos e aos patrões. Percebe que a Bíblia vai dar, como eu falei, é o maior manual de relacionamento humano. Ela vai falar como transformar os nossos relacionamentos. Agora a chave de tudo é esse versículo que nós lemos. O 18 que nós lemos, o 22 que nós lemos, que diz: tudo o que fizerem, esse aqui ó, façam de todo o coração. Eu gostaria que você focasse nisso. Como? Para quem? Para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa. Esse para mim é o verso-chave de todo esse contexto aqui. Por quê? Está me dizendo assim: Eduardo, quando você está fazendo algo para sua esposa, Adriana, você não está fazendo para ela, você está fazendo para Jesus. Eduardo, quando você está fazendo algo para o seu filho, sua filha, você não está fazendo para o seu filho, você está fazendo primeiro para o Senhor. Olha o que o texto diz: façam tudo como se estivessem fazendo para Jesus. Aí ele vai falar aos patrões: patrões, quando você estiver fazendo algo para os seus funcionários, lembre-se, você não está fazendo para eles, você está fazendo para Jesus. Empregados, servos, quando vocês estiverem fazendo algo, não pense que vocês estão fazendo para o seu chefe, vocês estão fazendo para Jesus. Inclusive nem se preocupe se eles estão observando ou não, diz o texto, porque a gente está fazendo para Jesus. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo é, resumo, Jesus é o nosso patrão, Jesus é o chefe, Jesus é o cabeça, Jesus é o Senhor. E se você fizer como se estivesse fazendo para Ele, o que Deus está dizendo é: esposa, sirva
ande, fale, viva com seu marido como se você estivesse fazendo com Jesus. Marido, faça o mesmo com a sua esposa. A Bíblia está dizendo, primeiro a gente faz para Deus, e Deus recompensa. Filho, quando você está obedecendo os seus pais, você não está obedecendo eles, está obedecendo a Deus. Está colocando um outro patamar, porque a Bíblia está dizendo que quem controla todas as coisas da nossa vida é Deus. Inclusive na relação patrão-funcionário. Está escrito aí. Você quer uma promoção? A Bíblia está dizendo, faça tudo na sua empresa como se você estivesse fazendo para Jesus, com excelência, é para Jesus, porque o patrão maior é Ele. Ele recompensa, Ele abre a porta, Ele move as coisas. Está entendendo? Então o que vai acontecer numa família, se tudo que o marido e pai fizer, ele faz como se estivesse fazendo para Jesus? Que a mãe faz como se estivesse fazendo para Jesus, entendendo que quando eu estou servindo, amando, eu estou fazendo isso para Cristo. Isso é muito extraordinário. Porque quando eu entendo isso, que tudo que eu estou fazendo é para Jesus, em primeiro lugar, inclusive quando são as coisas ruins. Se no teu trabalho, você já matou sua avó 8 vezes para mandar um atestado, para não ir trabalhar, lembre-se disso, o que esse texto está dizendo é que você está fazendo isso para Jesus. Se você, patrão, chefe, oprime seus funcionários, lembre-se disso, você não está fazendo isso com eles, você está fazendo isso com Jesus. Marido, o que você está fazendo com a sua esposa não é com ela, é com Jesus em primeiro lugar. Esposa, o que você está fazendo com seu marido não é com ele em primeiro lugar, você está fazendo isso para Jesus. Filhos, pais, é a mesma coisa. Quem entendeu, diga amém. Eu transformo os meus relacionamentos quando eu entendo tudo que eu estou fazendo, eu faço primeiro para Jesus. Amém, igreja? 10 decisões para transformar a nossa família. Eu quero terminar, a gente vai orar agora, mas lembrando de você, eu gosto como Jesus tratou um homem muito conhecido na Bíblia chamado Zaqueu. Eu vou terminar falando 3 coisas rapidinhas dele. Primeira, que eu gosto como Jesus trata ele, porque Jesus chama ele pelo nome e não pelo título. Porque Zaqueu era famoso, era poderoso, era rico, era conhecido. Mas Jesus diz, Zaqueu, desce depressa, chama ele pelo nome. Lembre-se disso. Deus não te vê pelos seus números, suas conquistas, seus resultados. Deus sabe quem você é e Ele te chama pelo seu nome. Você tem uma identidade. Deus não te chama pelo número de seguidores que você tem na internet. Deus te chama pelo seu nome. Primeira coisa sobre Zaqueu. Segunda coisa sobre Zaqueu, Jesus sempre nos vê na nossa melhor versão e de acordo com aquilo que Ele quer e pode fazer na nossa vida, e não pelo que os outros dizem que nós somos e que aconteceu conosco. Porque Zaqueu era mal falado, todo mundo dizia que ele era um cobrador de impostos, que ele usurpava o povo. Mas Jesus, quando olha para ele, não olha ele pelo passado, pelo que aconteceu, por nada disso. Jesus olha por aquilo que ele poderia ser, por aquilo que Jesus queria fazer na vida dele. Quando Jesus olha para você, Ele nunca olha pelo seu passado, pelo que já aconteceu, mas pela sua melhor versão em quem Ele pode transformar você. Mas terceiro que eu quero lhe dizer, que é muito poderoso para eu terminar aqui, é que Jesus, quando quis resolver todos os problemas de Zaqueu, tem uma coisa extraordinária aqui. Eu lhe pergunto, qual era o maior problema do Zaqueu? Qual era o maior problema do Zaqueu, gente? A Bíblia fala, o maior problema do Zaqueu era dinheiro, grana. Ele cobrava imposto, mas cobrava também a mais. Tomava dinheiro do povo, queria só enriquecer. Esse era o maior problema dele. Era ou não era? Tanto que quando Jesus chega na casa dele, ele se levanta na mesa e diz, gente, a partir de hoje, negócio seguinte, eu encontrei o Cristo. Se eu tomei dinheiro de alguém, vou devolver 4 vezes mais. E vou dar também metade, vou ser generoso agora. Porque meu problema, meu Deus, era o dinheiro. O próprio Zaqueu está falando. Então qual era o problema do Zaqueu? O problema dele era grana, era o negócio dele, era a coletoria de imposto. Esse era o problema dele. Mas preste atenção, a chave está aqui. Quando Jesus quis resolver o problema do Zaqueu, Jesus não foi no negócio dele. O problema dele era o negócio, era o dinheiro, eram os impostos. Jesus foi na casa dele. Lembra disso?
Jesus, para resolver a vida de Zaqueu, Ele não disse: eu vou lá no teu negócio, vou resolver o teu problema, tua empresa, Ele foi na casa dele. No negócio, Zaqueu é o poderoso, é o chefe. Na casa ele está vulnerável, é a pessoa real. E sabe o que Jesus está nos mostrando? Não adianta resolver tua vida todinha por fora se não resolver tua casa. Não adianta você ganhar o mundo todo se perder sua família. Não adianta você resolver seu problema. Está cheio de gente querendo levar Jesus para o seu negócio. Inclusive alguns ilusoriamente estão querendo dizer: eu quero trazer prosperidade para o meu negócio, agora eu estou chamando Jesus para ser meu sócio. Pelo amor de Deus, deixa de ser tonto. Jesus não veio para ser sócio de ninguém, Jesus veio para ser Senhor, filho. Ou Ele é Senhor da tua vida, ou Ele é um Zé Ninguém. Ou Ele é dono de tudo na tua vida, ou Ele não é ninguém. Ou Ele dirige a sua vida, ou Ele não vai ser copiloto. Ou você entrega todas as chaves da tua vida e do teu coração e se rende ao senhorio de Cristo, ou você vai continuar correndo atrás das coisas. Que ilusão é essa? Eu achando que Jesus vai ser meu sócio. Vem cá, Jesus, que eu vou te ensinar que o senhor não sabe fazer conta direito. O senhor só multiplicou 5 pães e 2 peixes para 20 mil pessoas, o senhor não sabe direito. Vem cá que eu vou te ensinar matemática. Vem ser meu sócio. Ô gente, a gente está querendo mostrar o caminho para quem é o caminho, a verdade e a vida. Pelo amor de Deus. O que a Bíblia está dizendo é que Jesus, para resolver o Zaqueu, foi na casa dele e não no negócio dele. O que eu estou lhe dizendo é que Jesus quer e começa toda obra e toda transformação é na nossa casa, é na nossa família, é de dentro para fora. Porque não adianta resolver tua vida profissional se não resolver dentro de casa. Não adianta resolver lá fora, não adianta ganhar mais dinheiro se não curar esse casamento. Não adianta ganhar o mundo se não curar a sua vida e se a sua família não estiver debaixo da presença de Deus. E você poder dizer com toda a tua casa: mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Não importa onde, não importa com quanto, não importa com que casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Aleluia. Jesus foi na casa do Zaqueu para resolver os problemas dele. Guarde isso. Não foi no negócio, não foi lá na coleteria, não, do imposto. Ele foi na casa, porque começa lá.